Muito boa noite, meus amigos, meus irmãos. O meu desejo é que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Vamos mais uma vez trazer uma porção da palavra de Deus para vocês. Lembrando que eu sou o pastor Jairo Venâncio, da Igreja Batista em Parque Capoava, que está lá na Avenida Nova Zelândia, 381, Santo André. Nós convidamos vocês para estarem conosco assim que puderem, tanto no domingo às 9 da manhã, como no domingo às 19 horas, quartas-feiras às 20 horas. É um prazer receber cada um de vocês. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 121, que diz assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Outro versículo diz: O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Elevo os olhos para os montes, de lá vem o socorro. É interessante isso, né? O salmista dizer que ele eleva os olhos para receber o socorro. Um certo jovem, ele estava trabalhando em uma construção e ele tinha pouca experiência naquela área. E ele esteve um tempo no andaime, um andaime bem alto, e depois de um certo tempo ele começou a ver que o andaime estava balançando, e aquilo foi tirando toda a sua confiança. E ele começou a ficar intranquilo lá em cima, e foi ficando pior a sua pouca tranquilidade, foi ficando desesperado. Um outro homem que estava trabalhando, mais velho, mais experiente, vendo a situação desesperadora do rapaz, gritou: olha para o alto, olha para o alto, várias vezes, até que o rapaz tirou o olho de baixo, porque ele fixou os olhos na parte de baixo. Como ele estava muito alto, ele perdeu toda a sua tranquilidade por ver a altura que ele estava e a pouca segurança que ele tinha ali em cima. Quando ele olhou para o alto, foi poucos instantes até ele ficar tranquilo novamente. Assim, ele ficou equilibrado em cima do andaime. Isso acontece com muitas pessoas que têm medo de altura. Mas se você não tem medo de altura e você começa a olhar a sua fraqueza numa altura grande, você também fica intranquilo. Na verdade, nós usamos isso para exemplificar aquilo que a gente quer dizer para você. Olhar para o alto ou olhar para baixo? Como é a sua postura? Você vive sempre olhando para o alto ou vive sempre olhando para baixo? Olhar para baixo significa você ver o homem como é, as suas fraquezas, os seus erros, tudo aquilo que tem de humano na forma mais simples e que causa intranquilidade, porque o homem em si, ele tem as suas fraquezas. E isso causa falta de confiança. Você vai perdendo a sua confiança e você vai se enfraquecendo cada vez mais. Olhar para baixo é você ver o quão pequeno você é. E você vai vendo que não tem muitas saídas. E isso você vai ver a sua tristeza aumentar, o seu inconformismo aumentar, a sua intranquilidade cada vez maior, porque você está olhando para baixo, está vendo sempre o quão pequeno você é, quão pouca força você tem, e você perde toda a confiança em si e na sua vida. E aí você verifica que você tem poucos horizontes, você vê a sua vida pequena, triste, fria, e isso vai aumentando. Até que há uma entrega, aí você se entrega, você desiste. E tem alguém que acaba ficando muito feliz com isso. Porque existe um inimigo das nossas almas que ele se alegra em ver você mal. Ele não quer ver você bem, ele se entristece quando você está bem. Na verdade,
Ele fica alegre quando você está derrapando, quando você está sendo derrotado. E quanto mais você olhar para baixo, mais você vai ver a sua derrota chegando. Mas tem o outro lado, olhar para o alto. Olhar para o alto é ver algo diferente, acima daquilo que você realmente é. Olhar para o alto é ver novos horizontes, é ver novas saídas, é pensar em algo maior que você, sabendo que tem outras maneiras de você enxergar. Os novos horizontes mostram que você tem novas forças, que você tem uma visão aberta para buscar as soluções em vários lugares. Mas, sobretudo, você pensa em Deus, nosso Senhor. E o salmista diz: Eu elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Como você pensa em estar? Quando nós pensamos no homem, o homem vai ficar restrito à sua pequenez. Ele vai ficar sempre lamentando as suas tristezas. Ele vai ficar sempre murmurando, vendo quão pequeno ele é. E muitos passam a vida se lamentando, a vida entristecendo. Como é ruim você estar perto de pessoas assim, que vivem tristes, vivem lamentando, vivem sempre olhando só o lado ruim, o lado pequeno da vida. E ele não consegue tirar os olhos de baixo. Fica preso ali à sua pequenez. Não consegue olhar para o outro lado. Mas aquele que olha para cima é diferente. Ele consegue pensar que há alguém maior que ele. Ele consegue pensar que existe um Deus todo-poderoso. Existe alguém em que ele pode confiar. E quando nós vemos esse salmo, continuando o entendimento, esse ser todo-poderoso é o nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. A Bíblia diz que ele não se cansa, que ele não se fatiga, que ele não dorme, que ele não fica com as mesmas limitações do ser humano. Esse é o nosso Deus. É aquele que fica no alto, que você pode olhar para ele, ver nas maiores alturas que está o nosso Deus. E ele, por não dormir, ele está sempre atento às nossas necessidades. Nós podemos buscá-lo em qualquer momento. Não importa a circunstância, não importa o lugar que você estiver. A Bíblia conta o caso de Jonas, que orou a Deus no fundo do mar. Estava dentro de um peixe. E mesmo de lá, ele buscou a Deus. Porque sabia que em cima das águas, além de tudo, estava Deus. E ali também Deus podia ouvi-lo, mesmo estando no fundo do mar. Ele conseguiu olhar para o alto. Assim somos nós. Nós não precisamos passar a nossa vida lamentando. Não precisamos passar a nossa vida murmurando, nos entristecendo, sabendo só que somos pequenos, somos fracos, somos falhos. Não, nós podemos ter uma postura diferente e entender coisas diferentes, olhando para o alto. Olhando para o alto. Aquele rapaz em cima do andaime. Aquele andaime parecia cada vez mais desequilibrado. O andaime não tinha estrutura e ele pensava, não tem firmeza aqui, porque ele se mantinha sempre olhando para baixo e vendo o quão alto ele estava, quão pequeno ele era e quão fraco aquele andaime. Se você olhar sempre para baixo, você vai ver sua vida assim. Quem sabe essa seja a hora de você pensar de maneira diferente, não é? Olhar para o alto. Você começar a mudar a sua postura, mudar o seu olhar, mudar a sua vivência, as suas experiências, tirando-as de um mundo tenebroso, cheio de problemas, cheio de tristezas, e passando a voltar-se para Deus, para o ser superior que está acima de todos. E isso pode fazer com que você mude totalmente a sua vida. Nós queremos convidar você a ter essa mudança de postura hoje, a olhar para o nosso Deus, esse nosso Senhor, que nos criou e nos ama. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. E nós podemos olhar para Ele
entender que Ele está sempre presente e disposto sempre a nos socorrer. Nós podemos confiar em Deus. Assim, a nossa vida mudará, porque Ele é Senhor em todos os momentos, em todas as horas. Basta que nós tenhamos fé suficiente para buscá-lo em todos os momentos. O nosso desejo é que a sua vida mude, que você mude o seu olhar, que você tire o olhar de baixo e ponha o seu olhar para cima. E você possa dizer, como o salmista fez: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, você pode dizer assim, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Certamente, com essa firmeza, Deus vai estar com você em todos os lugares e a sua vida mudará. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós te agradecemos porque nós podemos compartilhar uma porção da tua palavra. E eu peço que essa porção seja transformadora na vida de todas as pessoas. Que eles tirem o olhar das tristezas, das murmurações e elevem o seu olhar para as alturas para buscar ao Senhor de todo o coração. Nós te pedimos tudo no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Estamos fazendo um pouco mais cedo hoje, mas é devido aos nossos outros compromissos. Deus abençoe. Amém.